O Mauro, o Kika, você tinha falado sobre uma entrevista da Leila Andréa Sadi, né? Isso, Uhum. você quer repercutir algo sobre isso? Cara, a Das gente pode notícias. falar. Ela novamente, assim, vou, vou, eu vou ter muito cuidado aqui para dar a informação e depois dar a minha opinião. A informação é que ela novamente, numa entrevista, ela refere-se ao clube empresa, a importância do clube empresa, a organização, e fala da falência administrativa dos clubes associativos. Então, essa postura, essa narrativa, é uma narrativa que cria uma verdade. E aí você tem do outro lado o Flamengo fazendo o trabalho oposto a isso. Eu já falei aqui no começo da live, isso é um desfavor ao futebol, isso é um problema sério. E assim, foi pouco contestado, novamente, era necessário uma contestação. Vem cá, por que você está falando isso? Mas você não dirige um clube associativo? E assim, é um contrassenso tão grande, porque ela dirige um clube associativo bem organizado, bem administrado. O Palmeiras é um exemplo de clube associativo bem administrado. Tudo bem, a gente, né, as pessoas esquecem do que fez o Paulo Nobre, né? A gente vai e volta muitos anos atrás, né? Mas o Paulo Nobre teve uma função histórica ali no clube. Eu não sei, dentro da comunidade palmeirense, se ele tem a reverência que ele deveria ter, mas financeiramente ele aprumou o time, e ela continua vendendo esse discurso. E as pessoas não perguntam por quê. Aí vem a minha opinião, né? Por que que essa pergunta não é feita? Vem cá, mas por que você está falando isso se o Palmeiras é um clube associativo bem organizado? Por quê? Por que você fala, por que você não se opõe claramente, não defende o interesse atual do Palmeiras na questão tributária? Por quê? Pô, é legítimo a gente isso, né, eu não sei a razão por que ela não faz isso, mas eu sei, por exemplo, que é o movimento do enteado dela para comprar a SAF do Vasco, e tá lá, isso também é um fato, não tô dando opinião nenhuma, é um fato, tá publicado em vários canais de notícias. Eu acho que é uma pergunta válida que ela precisa responder. Inclusive o É, Alexandre mandou aqui, ó. Leila mudou o discurso, era contra, criticava o Botafogo, agora é embaixadora da SAF. acho que É. essa é uma pergunta válida, eu não tenho uma resposta, mas existem esses pontos. E essa questão, e a gente vai ter um teste duríssimo aí para a legitimidade do fair play financeiro, do sistema de sustentabilidade do futebol financeiro, quando, se acontecer, se o negócio de fato for fechado entre Vasco e o Marcos Lamáquia, quando isso chegar na mesa da CBF para aprovar ou não, porque tem uma discussão sobre conflito de interesse. Tem uma discussão sobre o conflito de interesse. Ela vai ser presidente do Palmeiras no ano que vem também, e esse negócio deve fechar até o final do ano. Isso vai chegar na mesa da CBF, a CBF vai ter que carimbar. O Rodrigo Matos falou sobre isso numa das lives no UOL alguns dias atrás. A gente vai ter que ver isso acontecer. E eu acho que é um questionamento legítimo. Eu não estou fazendo uma inalação perigosa, não estou fazendo uma ilação. Eu estou questionando uma pergunta que ela não responde e que não é feita a ela, né? Diretamente numa entrevista coletiva. Enfim, ou coletiva ou entrevista qualquer. Mauro, quer falar sobre essas palavras de Leila Pereira, essa entrevista dela? Eu já falei aqui que antes da primeira entrevista que ela deu aí para. Eita, Eu já falei aqui, antes desculpa. da entrevista que ela concedeu à Casa TV, eu tinha pedido ela uma entrevista para falar justamente do fato do Palmeiras, no caso, sua presidente, não se manifestar praticamente a respeito da questão da tributação, né, mais pesada para os clubes associativos em relação às SAFs. E, na época, ela educadamente recusou, depois deu entrevista na Casa TV. Então, me parece assim, escolhe com quem vai falar, fica muito claro isso. Mas isso foi o que você falou até no início da live, né, Mauro? Quando eu Isso falo acontece. escolhe com quem vai falar, porque não quer, de repente, ser muito questionado sobre determinado assunto. Quando eu apresentei a pauta para o assessor dela, evidentemente ela sabia que eu ia bater nessa tecla. Prefiro não falar um direito que ela tem. Eu acho que os palmeirenses é que deveriam questionar por que não, né? Como eu falei agora do Baco também, mesma coisa. Mesma coisa. Um fala só para dentro, para a mídia do clube, e a outra fala para quem não vai questionar nos pontos mais nevrálgicos das questões que envolvem o clube que preside. Isso não significa que tenha nada irregular, tá? Antes que algum idiota entenda errado.
Não estou falando em nada irregular, mas temas controversos que merecem reflexão e debate e questionamento. Boa. Porque se ela não esclarece, se ela não responde essas perguntas, é legítimo a gente levantar hipóteses. Ó, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Ora, eu não sou jornalista, né? Nem advogado. Olha lá, hein, advogado. Não sou advogado, nem jornalista. Então o que eu faço? Eu apresento o fato e dou a minha opinião. Ó, minha opinião é essa aqui, entendeu? Então, eu vejo, assim, eu volto a ter desconfiança, porque todas as vezes que eu me refiro a esse ponto específico, eu sou atacado, assim, absurdamente pela torcida do Palmeiras, né? O que, cara, eu falando, cara, eu tô do seu lado. Esse questionamento que eu tô fazendo, você deveria estar fazendo, cara. Não sou eu, não. Eu tô protegendo o seu clube, por incrível que pareça. Mas os caras não se ligam nisso. Que ela tá defendendo que o clube dela Mas seja aí mais... estamos falando de gente pouco inteligente. É. Tem alguns aí no chat, inclusive, dê uma olhadinha aqui agora, tem alguns aí. O Barba não faz o trabalho dele, né, de limpar essa gente daí, né? Então eles estão ali. Assim, cara, eu estava conversando com um amigo palmeirense outro dia, um cara super atuante, sócio do clube e tal, e estava fazendo vários questionamentos. Ele falou, mano, torcedor do Palmeiras mais próximo, ele questiona essas coisas. Não significa que ele deteste a presidente, mas ele questiona esse aspecto. Mas os bobos aí que estão por aí espalhados aí na rede social acham que tem que concordar. Assim, os caras concordam com tudo que o dirigente fala. Cara, não importa o dirigente está lá para ser questionado. E convencer o torcedor de que ele está fazendo o que é melhor para o clube. Quando a presidente de um clube fala que a SAF concorda que a SAF pague mais do que o clube que ela preside, isso não tem lógica nenhuma. E o mais incrível, isso é dito diante de um jornalista ou uma jornalista e não há questionamento. Mas peraí, não. Mas por quê? É claro, ela vai dar a explicação dela, mas você tem que questionar. E aí o cidadão que está acompanhando a entrevista tira suas conclusões. Então, quando fala assim, é isso. É isso. Mas, enfim, o mais bizarro é isso que o Fabrício falou. Você está defendendo algo que... Cara, ninguém aqui está para defender o Flamengo e vir contra o Palmeiras. Está tentando ser razoável. Ser honesto, porra. Caralho, dá para entender que a gente está fazendo a porra de um trabalho honesto? Dá para entender? Porra. Ou é tão tapado que não consegue perceber? Que o nosso trabalho, sendo jornalista ou não o Fabrício, mas ele faz um trabalho melhor do que muitos jornalistas, a maioria até, eu diria hoje, é baseado na honestidade. Honestidade com o trabalho, com quem nos acompanha, honestidade intelectual. Ninguém está aqui para ficar disfarçando coisa, fantasiando a favor de clube nenhum. Nós começamos essa live, uma das primeiras coisas que eu falei, depois do elogio que o Fabrício fez, a iniciativa da gestão do BAP, que eu também concordo, que me parece muito boa, eu já fiz, inclusive, um contraponto com relação à comunicação, de só falar para dentro. O Flamengo não pode ser Coreia do Norte, amigo. Só fala para a mídia oficial. Não. Tem que falar com vários na imprensa, para ser questionado e responder da forma mais adequada. Esse é o ponto. O controle da narrativa por intermédio de mídia oficial não é legal. Isso não é Flamengo, na minha opinião. Tá? E não estou defendendo que fale comigo, não. Se não quiser me dar entrevista, dane-se. Eu não dependo disso. Eu só pago para dar opinião nos lugares que eu trabalho. Então, se eu não apurar nada, se eu não entrevistar ninguém, não muda nada na minha vida. A gente busca porque a gente tem o cuidado com o trabalho e ama o que faz. Agora, porra, cara, o cara não consegue entender. E quando se fala sobre isso, você não está indo contra. Como eu falei há pouco, não vou falar o nome do cara, o cara é inteligente, cara. Porra, cara, você acha que eu tenho o poder de brecar uma compra do Vasco, da SAF? Mas você acha que isso é bom? Você tem certeza que vai ser bom? Eu não sei se vai ser bom. Não sei se vai ser bom. Esse é o ponto. Né? Enfim. Sim. Não, e tem outras críticas, né, Mauro? A gente faz crítica em preço do ingresso. Sim. Critica o preço do ingresso. A gente fala, tá caro. Por que ficou vazio? Deve ter uma explicação, deve ter uma questão de precificação, não sei, mas também a gente não sabe, não tem essa explicação, justamente porque não se faz a pergunta no veículo de comunicação do clube. A gente quer saber, deve ter uma explicação para isso, mas não tem. Então a gente critica as contratações óbvias, tem crítica de tudo quanto é lado. A gente não está só alisando, não, por incrível que pareça. Agora, essa questão, Mauro, eu sei que você fala muito sobre isso, é que
passa do ponto, né? Vira violência, né? Vira violência na internet, né? O negócio... O meu outro canal de viagem, tem um canal de viagem, né? Que fala de viagem, etc. O canal ficou bloqueado 1 ano por causa desses animais. Os caras ficam colocando repórter em cima de repórter, os caras cancelaram meu canal por 1 ano. Enfim, esse movimento, essa milícia é um negócio feroz, muito feroz.